Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Se você acompanha todos os dias os podcasts Estrangeiros e Peregrinos, sabe de duas coisas. Sexta-feira é dia de tratar de algum tema, atualmente o tema do casamento. E no final de cada episódio, temos a resposta a uma pergunta e uma nova pergunta. Hoje, a resposta à pergunta 581 e a nova pergunta para testar seu conhecimento da Bíblia. Mas isso no final da mensagem. Vamos refletir hoje sobre papéis definidos por Deus. O propósito de Deus na criação do primeiro casal foi tão importante que ele dedicou um capítulo de Gênesis à explicação desse processo. O segundo capítulo da Bíblia relata a criação do primeiro homem, seguido por um tempo para ele mesmo perceber a falta de uma outra pessoa para complementá-lo. Finalmente, Deus terminou essa etapa da criação quando fez a mulher para preencher essa necessidade. Ele disse em Gênesis 2:18, não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Começando com essa declaração, aprendemos fatos importantes sobre o relacionamento entre os sexos. Entre eles, homem e mulher vivem em uma relação de interdependência. A solidão não faz bem, porque somos criaturas com necessidades sociais. Outra coisa que aprendemos é que a mulher é auxiliadora e não adversária. A relação entre homem e mulher não é uma competição, é uma cooperação. Muitas tendências culturais e políticas procuram criar conflito entre os sexos, destruindo a harmonia projetada pelo nosso próprio Criador. Essa harmonia pode e deve ser realizada em casamentos que respeitam o plano divino. Outro fato que observamos aqui em Gênesis 2 é que a mulher é semelhante, não inferior. A diferença de papéis não significa diferença de valor ou de qualidade de ser. Jesus é sujeito ao Pai em posição, mas igual a ele em qualidade de ser. Jesus é Deus como o Pai é Deus. E descobrimos isso estudando textos como 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3, Filipenses capítulo 2, versículo 6, que fala desta igualdade, e João capítulo 1, versículo 1, que afirma a divindade de Jesus. No mesmo sentido, a mulher é sujeita ao marido em posição, mas igual a ele em qualidade. O mesmo texto de 1 Coríntios 11, versículo 3, afirma isso, junto com outros textos, como 1 Pedro 3, versículo 7, e Gálatas 3, versículo 28. Reconhecemos a necessidade de definir papéis em diversas situações. Empresas têm funcionários subordinados a gerentes e supervisores. Times têm capitães para coordenar seus movimentos. Países têm presidentes para direcionar suas políticas. Sem distinções entre papéis, grupos de pessoas tendem a fracassar por falta de organização e orientação. Rebelião contra as autoridades frequentemente leva à anarquia e autodestruição. Da mesma maneira, famílias funcionam quando homens aceitam sua responsabilidade de liderança e mulheres cooperam como auxiliadoras. A negligência desses deveres e a rejeição da ordem definida por Deus levam a conflitos desnecessários e famílias disfuncionais. Uma sociedade que nega a autoridade e até a existência de Deus se rebela contra o plano dele e promove conflito entre os sexos. Homens e mulheres que respeitam a vontade do Criador têm o prazer de trabalhar em harmonia para construir famílias da maneira que Deus projetou para o nosso bem. Você conseguiu responder a pergunta 581? Qual autor de livros no Novo Testamento escreveu: Estou crucificado com Cristo?
Alternativas: A, João, B, Lucas, C, Paulo ou D, Pedro. A resposta correta, alternativa C, Paulo. Em Gálatas capítulo 2, versículos 19 e 20, ele disse: Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Agora, uma nova pergunta para testar seu conhecimento do Antigo Testamento. Qual dos seguintes homens não foi filho de Noé? Alternativas: Sem, Lameque, Jafé ou Cã. A resposta vem no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. Muitas pessoas hoje vivem lutando contra as regras, as normas, as ordens estabelecidas por Deus. Mas Ele é nosso Criador. Ele sabe o que é melhor para nós. E quando Ele definiu diferenças de papéis, Ele fez isso para o nosso bem. Para o bem dos homens e das mulheres, dos adultos e das crianças. Porque Deus ama a todos nós. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.